Sabe qual é o motivo que vocês, religiosos, ou você mesmo que está assistindo assim, meus vídeos pela primeira vez, você está vendo uma diferença muito grande do que você aprendeu, do que você está aprendendo da Bíblia, com o que você está ouvindo eu falar? É porque, graças a Deus, tem alguns anos atrás, Deus me mostrou um versículo, Ele me deu o entendimento de um versículo, e esse versículo, ele é a chave para você entender os 66 livros da Bíblia. Quando você entender esse versículo que está nesse capítulo, que eu vou ler para você, então você vai entender que os 66 livros da Bíblia já se cumpriu. Você vai entender que todas as promessas, tudo que Deus falou que iria acontecer no futuro, já aconteceu. Então, por isso que o meu linguajar para você é como se eu estivesse falando em uma língua estrangeira, e um idioma estrangeiro. Aí você me chama de herege, de anticristo, de sei lá, tanta coisa que você me chama. A única coisa que ninguém me aparece aqui é nenhum pastor, nenhum bispo, tudo título falso, nenhum professor de teologia, nenhum desses cães, desses ladrões aparece aqui para debater comigo, para falar, não, você está errado por causa disso. Não, ninguém vem. Ninguém vem. É porque eu acredito que eles devem, pelo menos, conferir o que eu estou falando, vai lá e vê que está escrito. Fala, peraí, então eu vou ficar na minha, vou continuar aqui roubando as ovelhas, continuar escalpelando as ovelhas, ficar na minha, não vou nem me aparecer. Porque eles sabem que se eles aparecerem, eles vão levar pancada, pô. Que está escrito. Porque o Deus que está no meu espírito, está no seu espírito, se você acredita nos escritos bíblicos, o nosso Deus é diferente do Deus da religião. O nosso Deus é diferente do Deus da teologia. Porque o Deus que nós cremos é o Espírito, é o que criou todas as coisas. O Deus que nós cremos é o Pai do nosso Espírito, como está em Hebreus 12:9. Deus, ele é Pai dos Espíritos. Então é esse Deus que está aqui, ó, nessa curuca aqui. E quando você começa a acreditar nele, ele estará aí falando também, te dando entendimento. Então é esse versículo aqui, que está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, que faz com que as minhas palavras para outrem se pareça como um idioma estrangeiro, como uma voz diferente de um religioso. Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, no texto da Almeida Corrigida Fiel. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Então, era uma voz, trombeta é som de guerra, é chamamento para a guerra. Então, eu fui arrebatado. João estava falando que foi levado, que foi tomado, que foi tirado no dia do Senhor. Então, quando eu entendi, eu procurei entendimento dessa palavra, dia do Senhor, eu falei, peraí, qual o sentido de João ter recebido essa revelação tão maravilhosa dos 22 capítulos no domingo? Porque o dia do Senhor diz, nos rodapé da Bíblia, diz tudo que é domingo. Eu falei, mas não tem relevância nenhuma, porque João estava preso na ilha de Patmos. Quantos sábados e domingos que João já não estava? Aí eu fui atrás do dia do Senhor, aí eu fui pesquisar, fui procurar. Pronto, a luz acendeu. O esclarecimento perfeito da Bíblia chegou. Que o dia do Senhor foi o dia que Deus profetizou, falou pelos profetas, que seria o dia da vingança, que seria o dia da cobrança de contas dos judeus. Então, quando eu entendi Apocalipse 1:10, eu falei, pronto, por isso que o fim dos tempos já chegou, por isso que Jesus voltou como juiz, de forma de sinais, e julgou quem deveria ser julgado. Então se cumpriu os 66 livros em um versículo. Aí eu entendi que os 22 capítulos do Apocalipse foi escrito para o quê? Para o dia do Senhor. Aí você começa a ler Apocalipse, você vai ver que vai se encaixando com as profecias, vai se encaixando com o que Jesus disse, vai se encaixando com o que outros discípulos disseram. Aí você fala, peraí, meu Deus do céu, então o entendimento chegou pleno. Aí essa voz, ela representa uma voz de um estrangeiro para um religioso.
Em Joel capítulo 1, versículo 15, eu não vou ler, depois você lê todo o contexto, tá? Joel capítulo 1, versículo 15. Ai do dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Assolação é destruição. E virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Então, no dia do Senhor, Deus iria fazer alguma coisa. E João diz que foi arrebatado no dia do Senhor. Então, isso daí, ó, isso eu não assisti vídeo, eu não li apostila, porque eu não leio nada disso, eu não ouvi ninguém falando. Eu não ouvi os pregadores da graça, que eu acompanhava os pregadores da graça, eu não ouvi nenhum deles falar do dia do Senhor, nunca vi falar. Pelo contrário, eu ouvia falar do dia do Senhor, que era domingo. Mas aí, você vê que o dia do Senhor, ai do dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. E Isaías também falou, Isaías 13:6 falou a mesma coisa. Clamai, pois o dia do Senhor está perto, vem do Todo-Poderoso como uma assolação. Olha o que está em Jeremias 46:10. Porque este dia é o dia do Senhor, Deus dos exércitos, dia de vingança para se vingar dos seus adversários. E a espada devorará e fartar-se-á e embriagar-se-á com o sangue deles, porque o Senhor Deus dos exércitos tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. O Armagedon aconteceu, não foi lá perto? O dia da decisão não foi justamente lá, nas proximidades do rio Eufrates? Esse capítulo 46, versículo 10 de Jeremias, isso aqui é como uma pedra preciosa achada lá no garimpo, no maior garimpo do mundo. Vamos colocar a Serra Pelada, isso aqui como uma pepita de ouro, de mais ou menos aí 1,5 kg que você achou, que deixa você bilionário pro resto da sua vida. Então, quando você vê que o dia do Senhor era um dia de vingança que Deus ia fazer, Deus ia cobrar as contas. Aí você vai ler Lucas 11, no finalzinho, Jesus diz que era daquela geração que iriam pedir as contas da morte, desde Abel até Zacarias. E Mateus 23, no final, fala. Jesus fala em Lucas, capítulo 21, versículo do 20 ao 23, ele fala isso daqui. Falou para os discípulos, né? Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então, quando eles vissem Jerusalém cercada de exércitos, era para eles saberem que tinha chegado a época da destruição. E quando foi Jerusalém foi cercada pela última vez? Foi no ano 69, que durou 13 meses. No ano 70, eles conseguiram invadir Jerusalém e destruir até o templo. Jesus não disse lá em Mateus, capítulo 24, do 1 ao 3, aos discípulos que não ficaria pedra sobre pedra, seria tudo derrubado? 21. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio dela, de Jerusalém, saiam, e os que dos campos também. 22. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas escritas. Então, eu lendo essas passagens, juntando com Apocalipse 1:10, eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, lendo Jeremias 46:10, porque este dia é o dia do Senhor Deus dos exércitos, dia de vingança, para ele se vingar dos seus adversários. É por isso que o meu linguajar é um linguajar diferente da religião, é um linguajar diferente da teologia. Por isso que na internet você não vê pessoas falando como eu falo. O dia do Senhor de Apocalipse 1:10 foi o dia profetizado em Joel, Isaías, Jeremias, e Malaquias, em Sofonias, e Lamentações, e Amós. Paulo falou sobre o grande dia do Senhor. Então, o dia que você entender Apocalipse 1:10, você estará na mesma sintonia. Você entenderá os 66 livros da Bíblia. Você irá ler a Bíblia como um livro de receita de bolinho de chuva. Qualquer comentário que você colocar aqui, eu tenho, graças ao Espírito que habita no meu Espírito, que é o Espírito de Deus, ele me dá sabedoria para me te responder qualquer coisa. Pode fazer um teste. O que você quiser, eu respondo para você, tá bom? Aproveita, coloca o coração, comenta e compartilha e se inscreve aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.